Como proteger seu dinheiro? Durante a crise de 2025, antes que seja tarde. Você já pensou que o dinheiro que você tem hoje pode simplesmente evaporar nos próximos meses, sem que você perceba? Parece exagero? Infelizmente não é. O que estamos vivendo agora é mais do que uma simples turbulência econômica. É o início de uma crise financeira real que ameaça corroer silenciosamente o patrimônio de quem não estiver preparado. Ao longo da história, as grandes crises sempre pegaram de surpresa justamente aqueles que achavam que dessa vez seria diferente. E hoje, olhando para os sinais que já estão à nossa volta, fica claro. A crise de 2025 não é mais uma previsão, é uma realidade que já começou. Neste vídeo, eu vou te mostrar como proteger o seu dinheiro, blindar o seu patrimônio e construir uma fortaleza financeira capaz de resistir a esse momento turbulento. Porque quem age agora, enquanto a maioria ainda hesita, terá uma vantagem enorme nos próximos anos. Para entender a gravidade do momento que estamos vivendo, é preciso olhar para o cenário econômico de forma fria e objetiva. Nos últimos meses, vimos a inflação disparar em diversas partes do mundo, corroendo o poder de compra das famílias. Governos que antes tentavam controlar os preços, agora enfrentam uma realidade dura. A moeda perdeu força, e restaurar a confiança será um processo lento e doloroso. Ao mesmo tempo, os bancos centrais, como o Banco Central dos Estados Unidos e o Banco Central do Brasil, têm aumentado as taxas de juros de forma agressiva, tentando conter a alta dos preços. O resultado? Crédito mais caro, consumo em queda e empresas pressionadas por margens cada vez mais apertadas. E não para por aí. A instabilidade política em diversas regiões do mundo, somada a conflitos comerciais e geopolíticos, está deixando investidores ainda mais cautelosos. O fluxo de capitais está se deslocando rapidamente entre ativos considerados seguros, como ouro e dólar, enquanto bolsas de valores e mercados emergentes sofrem quedas consecutivas. Esses sinais não são ruído passageiro. São os primeiros reflexos de uma crise que pode se intensificar nos próximos meses. E a história nos mostra que aqueles que ignoram os alertas geralmente pagam um preço muito alto. Por isso, mais do que nunca, proteger o seu patrimônio deixou de ser uma opção, passou a ser uma necessidade vital. Ignorar o que está acontecendo agora pode custar muito caro no futuro. A primeira consequência é a mais óbvia, a perda do poder de compra. Mesmo que o seu saldo bancário permaneça o mesmo, ele comprará cada vez menos bens e serviços. Em outras palavras, o seu dinheiro vai encolher sem que você perceba. Outro risco grave é ver seus investimentos desvalorizarem de forma acentuada. Quem está exposto a ativos de alto risco ou concentrado em poucos setores pode sofrer perdas difíceis de recuperar. E em uma crise prolongada, essas perdas não são apenas números numa tela. Elas se traduzem em projetos adiados, sonhos cancelados e, em muitos casos, em dificuldades financeiras reais. Além disso, quem não estiver preparado pode ser forçado a vender ativos bons em momentos ruins, consolidando prejuízos e destruindo anos de construção patrimonial. A pergunta que fica é: você está disposto a colocar em risco tudo aquilo que levou anos para conquistar? Em tempos de incerteza, a preparação é o único caminho seguro. E a boa notícia é que quem entende isso a tempo consegue não apenas sobreviver à crise, mas sair dela ainda mais forte. Diante de um cenário tão desafiador, a pergunta que surge naturalmente é: o que fazer para proteger o dinheiro? A resposta passa por 3 princípios fundamentais, que precisam ser respeitados por quem quer atravessar a crise sem grandes danos. E mais do que isso, sair dela ainda mais forte. O primeiro princípio é a liquidez inteligente. Ter parte do patrimônio disponível, em aplicações seguras e de acesso rápido, é essencial. Não estamos falando em deixar dinheiro parado na conta ou na poupança, mas sim em ativos que preservem valor e possam ser usados em emergências ou oportunidades. Tesouro Direto, atrelado ao CDI e fundos de renda fixa conservadores são exemplos clássicos. O segundo princípio é a proteção cambial. Diversificar uma parte da carteira em ativos atrelados ao dólar ou expostos a mercados internacionais é uma estratégia que serve como escudo contra a desvalorização da moeda local. Existem maneiras acessíveis de fazer isso hoje, como fundos de investimento internacionais, BDRs ou ETFs globais. O terceiro princípio é investir em ativos resilientes. Em momentos de crise, alguns setores tendem a se comportar melhor, como saúde, alimentos, energia e educação. Fundos imobiliários focados em imóveis essenciais, ações de empresas sólidas e investimentos em commodities podem proteger e até valorizar o seu patrimônio. Aplicar esses 3 princípios não exige grandes fortunas nem conhecimento técnico avançado. Exige apenas disciplina e visão de longo prazo. Quem constrói a base certa agora consegue não apenas sobreviver à tempestade, mas também aproveitar o que virá depois dela. E para que essa base seja sólida, é preciso também evitar erros comuns que, infelizmente, arruinam o patrimônio de muitas pessoas.
Mesmo conhecendo os princípios da proteção financeira, muitas pessoas cometem erros que acabam comprometendo todo o seu esforço. E é justamente em momentos de crise que esses deslizes ficam ainda mais perigosos. O primeiro erro é deixar o dinheiro parado na poupança. Com a inflação alta, o rendimento da poupança simplesmente não é suficiente para preservar o valor real do seu dinheiro. A sensação de segurança é enganosa e pode custar caro no médio e longo prazo. O segundo erro é correr para investimentos de altíssimo risco em busca de recuperar perdas rapidamente. Em tempos de instabilidade, a tentação de apostar em oportunidades milagrosas aumenta, mas esse é um caminho quase certo para perdas ainda maiores. O terceiro erro é ignorar o impacto silencioso da inflação. Muitos acreditam que, se não estão perdendo dinheiro visivelmente, estão seguros. Mas, na prática, cada mês sem proteção adequada representa uma redução real no poder de compra. Evitar esses erros é tão importante quanto saber onde investir. A proteção do seu patrimônio depende tanto das decisões que você toma, quanto das armadilhas que consegue evitar. E para quem deseja agir de forma inteligente, o próximo passo é seguir um plano prático, simples e eficaz, que pode ser colocado em prática ainda hoje. Saber o que fazer é importante, mas colocar em prática é ainda mais decisivo. Para proteger seu dinheiro durante esta crise, você pode seguir um plano simples e altamente eficaz, dividido em 6 passos diretos. Primeiro passo: revise toda a sua carteira de investimentos. Olhe atentamente onde seu dinheiro está aplicado hoje. Avalie o risco real de cada ativo. Muitos investidores mantêm aplicações que pareciam seguras em tempos de bonança, mas que agora podem se tornar armadilhas. Segundo passo: reduza a exposição a ativos de altíssimo risco. Isso não significa sair de todos os investimentos, mas sim reequilibrar sua carteira, priorizando a preservação de capital. Terceiro passo: fortaleça a sua reserva de emergência. Uma boa prática é manter o equivalente a pelo menos 6 meses de seus custos fixos em aplicações de alta liquidez e baixo risco. Essa reserva é o seu escudo pessoal contra imprevistos. Quarto passo: tenha uma parcela da sua carteira exposta ao dólar ou a ativos internacionais. Em momentos de crise local ou global, essa proteção pode fazer a diferença entre perder dinheiro e preservar valor. Quinto passo: busque ativos que protejam contra a inflação, como títulos públicos atrelados ao IPCA ou fundos imobiliários focados em setores essenciais. Esses investimentos tendem a se valorizar ou, no mínimo, manter seu poder de compra em tempos turbulentos. Sexto passo: diversifique de forma consciente. Não espalhe seu dinheiro em dezenas de ativos sem critério. Diversificar é importante, mas precisa ser feito com estratégia, focando em qualidade e não apenas em quantidade. Seguindo esses passos, você não apenas protege o que já conquistou, como também se posiciona para aproveitar as oportunidades que surgem nas maiores crises. E lembre-se, a velocidade com que você implementa essas ações pode ser o seu maior diferencial neste momento. Agora, para fechar, quero deixar uma mensagem final para reforçar a importância do que vimos até aqui. Proteger o seu dinheiro em tempos de crise não é apenas uma escolha inteligente. É um ato de responsabilidade com você mesmo e com aqueles que dependem de você. A história mostra que os momentos mais difíceis são também aqueles que abrem espaço para quem está preparado a construir fortunas sólidas e duradouras. Não espere mais. Cada dia de inércia pode custar muito caro. Haja agora. Reveja seus investimentos, fortaleça sua reserva de emergência, proteja-se da inflação e diversifique com estratégia. Se este conteúdo fez sentido para você, curta este vídeo. Inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Deixe aqui nos comentários qual primeiro passo você pretende colocar em prática ainda hoje. Lembre-se, dinheiro perdido pode ser reconquistado. Tempo e oportunidade, não. A sua liberdade financeira começa com a decisão de agir. E essa decisão é sua agora.